Quantos estão verdadeiramente preparados para receber a plenitude de Deus em sua vida? Faz desse cântico a sua oração nessa noite. Certa vez Jacó precisava de um grande milagre de Deus. Precisava de um grande livramento de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, veio até Jacó e disse: olha, a única maneira, Jacó, de um milagre acontecer em sua vida, é um toque de Deus, um toque do Espírito de Deus. Nessa campanha, Deus quer te tocar, para que você seja pleno, para que você seja cheio do Espírito. Presta atenção nesse cântico. Estava a cena que me impressionou, um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou, jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção nas mãos. Suas mãos e profetize isso. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Quando o Senhor me tocar, vai tocando, Senhor. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia. Levante as suas mãos. Pai, nós declaramos a plenitude do Teu Espírito sendo derramado sobre a Tua igreja nesta campanha. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que o Teu bom Espírito vai tocar cada pessoa que veio neste lugar, querendo algo do Senhor, querendo um toque do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, em o nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos dando início hoje à nossa campanha Vivendo em Plenitude, e vocês vão receber um olhinho da unção
que representa a plenitude do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando estudamos a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus, ao soprar o seu Espírito sobre o homem, Deus, ao soprar nas narinas do homem, a Bíblia diz que o homem ficou completo, ficou cheio do Espírito Santo. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem pleno, cheio do seu Espírito. Mas a palavra de Deus também diz que quando o homem pecou, Deus não habita onde há pecado. E o Espírito de Deus se afastou da vida do homem. O Espírito Santo de Deus se afastou e deixou o homem. Mas a palavra de Deus também diz que Deus prometeu que viria a plenitude dos tempos, em que Ele enviaria o seu Filho, nascido de mulher, e que através do seu Filho, Ele restauraria a unção dEle, a presença dEle dentro do homem, para que o homem fosse novamente pleno, cheio do Espírito. E a Bíblia diz que, cumprindo a plenitude do tempo, aquele tempo que Deus determinou, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E a Bíblia diz então que Jesus morreu na cruz do Calvário. E por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Porque se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse sepultado os nossos pecados, o Espírito não poderia vir, não poderia voltar, não poderia encher novamente o coração do homem. Por isso Paulo, falando à igreja, em Efésios capítulo 3, ele diz por causa disso, 3,14, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as suas riquezas, para que segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais confirmados, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual a sua largura e o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera através do seu Espírito. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Quando nós estudamos sobre o propósito do Senhor Jesus, Jesus foi chamado ungido, o Cristo, o ungido. Por quê? Porque Ele levaria sobre si as nossas dores. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 4. Quando Jesus chega na sinagoga, e eles estavam ali esperando o ungido, o Messias, e ele chega e dão para ele um livro. E ele abre a palavra do Senhor lá em Isaías, Lucas capítulo 4, verso 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu
me capacitou para evangelizar os pobres, para levar a boa notícia. Qual é a boa notícia que o enfermo quer ouvir, irmão, quando está ali doente? Qual é a boa notícia que o endemoniado quer ouvir quando está possesso? Qual é a boa notícia que o endividado quer ouvir? Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável é o mesmo ano do jubileu, chamado ano do jubileu, que de 50 em 50 anos, aquilo que uma pessoa no ano do jubileu ela tinha perdido, era restituído, voltava para ela. E a Bíblia diz que Jesus veio anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano em que o Espírito voltaria sobre nós, e que Ele viria e traria tudo aquilo que Deus tem para nós. Só quem levantar a mão e dizer glória a Deus vai receber. Já receberam. Essa é a promessa do Senhor, que Jesus traria de volta. E olha que interessante, e quando ele fechou o livro, foi e sentou numa cadeira na sinagoga, a cadeira do Messias. Ninguém podia sentar ali, toda a sinagoga tinha lá a cadeira vazia, que é a cadeira na expectativa e na esperança da vinda do Messias. Jesus vai, senta naquela cadeira e ele diz: hoje se cumpriu essa palavra, eu sou ungido, eu sou aquele a quem Deus enviou para restaurar, trazer de volta o Espírito, e com o Espírito toda a sua plenitude. Amém. Nós temos ali na livraria, se você desejar, depois, um livro do nosso bispo Robson Rodovalho, Vivendo Dias de Plenitude. Você pode adquirir lá. O que é viver em plenitude? Sempre que nós lemos a palavra de Deus, Jesus, certa vez, perguntaram para ele: fala-nos das coisas espirituais. Ele falou assim: se eu não explicar para vocês de forma natural as coisas espirituais, vocês nunca vão entender. E a Bíblia, então, ela é cheia de símbolos, cores, números, para nós entendermos as coisas espirituais. E eu quero tomar com você nessa noite o exemplo do que o Espírito Santo faz em nossa vida quando Ele nos enche através do óleo da unção. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 16, e eu quero ler aqui com você este primeiro exemplo, o que faz a unção de Deus na nossa vida. 1 Samuel 16, 13. Quando Davi foi ungido, olha o que aconteceu. Deus mandou Moisés: olha, você vai fazer o óleo da unção. E esse óleo da unção, ele tinha um propósito: ungir o rei, ungir o sacerdote e ungir o profeta. Não só ungir o rei, o sacerdote e o profeta, mas ele também serviu para ungir todo o utensílio do templo. Mas olha qual era o propósito deste óleo da unção. Deus manda o profeta Samuel à casa do pai de Davi, e quando ele chega na casa de Jessé, pai de Davi, para ungir o rei de Israel, a Bíblia diz que todos os irmãos foram colocados ali, e Davi estava no campo, aquele a quem Deus tinha escolhido.
E aí mandaram então chamar Davi. E olha o que acontece no verso 13 do capítulo 16. Então Samuel tomou o chifre do azeite, tomou o óleo da unção e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O que está dizendo aqui? Davi ficou cheio, pleno do Espírito. A plenitude de Deus desceu sobre a vida de Davi. Glória a Deus. E é isso que o Espírito Santo vai fazer sobre você, vai trazer sobre sua vida nessa campanha. Pleno do Espírito Santo. Estava lá Isabel, quietinha, na sua casa, não falou para ninguém que estava grávida. Já estava de 6 meses, vestido largo, né? Não disse para ninguém. Mas a Bíblia diz que quando Maria chegou, quando Maria cumprimentou Isabel, a Bíblia diz que a criança no ventre de Isabel estremeceu. Por quê? Porque Maria trazia aquele que tinha plenitude e a unção. Diz a palavra de Deus que ela ficou cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque o Salvador entrou naquela casa. O Senhor Jesus está aqui. Ele vai entrar em sua vida, vai entrar em sua casa. E algo vai estremecer lá dentro. Algo vai estremecer o seu coração. Algo vai estremecer dentro da sua casa. Porque onde Jesus chega, onde a plenitude de Deus chega, algo dos céus acontece. E Davi, cheio do Espírito Santo, né? Cheio do Espírito Santo, conseguiu vencer os gigantes, vencer o urso, o leão. Aquele que tem a plenitude do Espírito consegue vencer os desafios da vida. Venceu o leão, venceu o urso e depois venceu Golias. Por quê? Para demonstrar, para mostrar que o Espírito de Deus estava sobre ele. Amém? Coloque a mão sobre sua cabeça e diga: Senhor, eu vou receber nesta campanha a sua plenitude, o toque do teu Espírito, a unção do teu Espírito. Ó Deus, e em nome de Jesus, eu verei a vitória do Senhor em todas as áreas da minha vida. Amém. Aí Deus manda então Moisés fazer o óleo do azeite. Eu gostaria de ler com você a palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 30, quando Deus manda ele fazer este óleo, essa especiaria. Deus chama Moisés e diz para ele lá no verso 22, falou o Senhor a Moisés dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, da canela aromática a metade, a saber 250 ciclos, e do cálamo aromático 250 ciclos, e da cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin, e disso fará o azeite da santa unção. Fará o azeite da santa unção. Perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Olha que interessante. Quando Deus chama Moisés, e Deus precisava ensinar Israel como se ensina uma criança. E Deus chega e fala: olha, vocês vão pegar o azeite. Jesus, né, amava orar no Getsemane. Jesus gostava de orar onde o azeite era prensado. Por quê? Porque Ele é o azeite puro. Ele é o azeite puro. E aí,
Ele fala: olha, você vai acrescentar a mirra, você vai acrescentar a canela, o cálamo, a cássia. Cada especiaria dessa fala de algo que o Espírito Santo faz em nossas vidas. A mirra fala da força, da resistência. O cálamo fala da proteção. A canela fala da proteção. A cássia fala, era usado como repelente de insetos, né? Quando você tem a unção, meu irmão, você repele os demônios, repele o mal olhado, repele tudo, né? Porque você tem a unção. Quando o pastor ungia as ovelhas, ele ungia com este propósito de repelir moscas, de repelir insetos que vinham sobre aquela ovelha. Era uma forma de proteção. E é assim, quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós, ele traz força, traz proteção, né? Repele aquilo que não serve, o pecado, o inferno, o espírito maligno. Mas ele fala aqui do cálamo, que eu gostaria de conversar com você nessa noite um pouquinho sobre o cálamo. O cálamo, ele fala da unção que não nos deixa desistir. Quando você vê o povo de Israel, irmãos, na história, o povo que foi perseguido, o povo que passaram por holocaustos e holocaustos, e não pararam. Por quê? Porque a unção de Deus estava sobre aquele povo. Aquele que tem a unção de Deus, esse não desiste jamais. E para encerrar, eu quero contar para você uma história que aconteceu. A Bíblia fala que Israel estava sendo perseguido por Faraó. E o povo começou a clamar a Deus. E não havia como sair daquela situação. Mas a palavra de Deus diz que Deus então levanta Moisés. E olha o que a história de Deus diz em Hebreus. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. A palavra de Deus diz que Amrão e Joquebede, pais de Moisés, tinham tudo para desistir, tinham tudo para parar, mas a Bíblia diz que pela fé eles falaram: não, Deus vai nos dar um escape, Deus vai nos dar um escape. Esconderam o menino 3 meses pela fé, irmãos. Talvez você esteja aí passando por algum momento na sua vida, querendo desistir, as coisas indo de mal a pior, e você tentando segurar pela fé. A Bíblia diz que os pais de Moisés estavam desesperados. E o que faz neste momento? Deus dá a eles um projeto. Deus dá àquela mulher um projeto. Diz que ela, não podendo mais esconder o menino, o que ela faz? Elabora um projeto de fé. E é nesse momento em que as coisas parecem que não têm saída, que Deus te dá projetos eternos, que Deus te dá projetos espirituais. Por quê? Porque se você tem o Espírito Santo, você não desiste, você continua, você caminha. Ela elaborou um projeto, pegou um cesto, betumou o cesto de vime, pôs o menino e mandou o seu filho ficar vigiando, a sua filha ficar vigiando, Miriam ficar vigiando o menino, para que ele não afogasse. Até que a filha de Faraó viu
e se compadeceu daquele menino. Essa era uma mulher, era um casal cheio do Espírito Santo. Eles tinham a presença de Deus. E porque eles tinham o Espírito Santo, eles falaram: Deus, nós não vamos parar. Nada vai nos destruir. Porque a presença do Senhor está sobre nós. E aí o que acontece? A filha de Faraó vê aquele menino, se compadece. E logo Miriam falou: ó, senhora que ajuda, o que está acontecendo? Chama lá uma mulher para que crie esse menino, que amamenta ainda, cria esse menino para mim. E a Bíblia diz que Joquebede, mãe de Moisés, recebeu um salário para criar o seu filho. Por quê? Porque creu na presença de Deus, tinha fé na presença de Deus. E ela tinha esta unção, a unção que não para, a unção que não deixa desistir. Porque as outras não receberam? Certamente deve ter desistido dos filhos, mas ela não desistiu. E porque ela não desistiu, Deus honrou a sua fé. Nessa campanha da plenitude, você vai receber a unção do Espírito Santo na sua vida. Você vai receber a unção da proteção, você vai receber a unção da força, você vai receber a unção para repelir os espíritos malignos, mas acima de tudo, você vai receber a unção para não desistir do propósito de Deus na sua vida. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu quero pedir aos obreiros, aos irmãos cooperadores, comece a distribuir para nós o óleo da unção e nós vamos orar com você. A unção de Deus está aqui. A Bíblia diz que o anjo lutou com Jacó e ele não desistiu. Ele não desistiu. Não desistiu, foi até o fim, agarrou o anjo. Há um anjo de Deus para você nessa campanha. Há um anjo de Deus aqui, para que você agarre esse anjo e a promessa de Deus se manifeste na sua vida, amém? Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, vamos cantar ao Senhor, em nome de Jesus. Enquanto você recebe o óleo da unção, enquanto você recebe o óleo da unção, a mesma unção que Davi recebeu, começa a fazer esse cântico, a sua oração e a sua adoração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos e diga ao Senhor: Deus, eu creio na unção do Espírito Santo. Eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para que a plenitude, a totalidade da tua bênção fosse derramado sobre minha vida. Eu creio que o teu Espírito está neste lugar. Eu creio no poder da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós recebemos a unção. Pai, a tua palavra diz que Davi foi ungido, o teu Espírito se apoderou dele. Oh Deus, se apodera de cada vida nesta noite, e que a unção do Senhor não deixe, ó Deus, não deixe meu irmão parar, não deixe minha irmã parar, em nome de Jesus. Ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe
tocou, e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Profetize isso. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou, e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante o óleo da unção. Fala com Deus: Senhor, eu recebo nessa noite a tua unção, a unção do teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, nada vai me impedir, nada vai impedir o teu propósito na minha vida, nada vai impedir o milagre de Deus na minha vida, nada vai me deixar desistir. Oh Deus, em nome de Jesus, eu declaro que o teu anjo está aqui. Eu declaro que o teu anjo, o anjo que o Senhor tem para esta campanha, está liberando projetos de fé, está liberando, ó Deus, projetos para a vida dos teus filhos, está trazendo soluções para a vida dos teus filhos, Pai, porque eles estão debaixo da unção. Repita comigo: em nome de Jesus, eu tomo posse da unção do Espírito, da plenitude do Espírito, daquilo que Jesus conquistou sobre minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declare isso, em nome de Jesus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor derrame o seu bom Espírito sobre você. Te faça pleno da presença do Senhor. E que a unção do Espírito, o poder do Espírito, te guarde e te proteja em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.